Paternal, Senhor, a Tua presença sentida nos quatro cantos desse local, Senhor, somos renovados. Continuamos, Senhor, rogando para que o Senhor fale conosco, nos ajuda a discernir, Senhor, os tempos, a discernir os acontecimentos da nossa vida e fazermos as escolhas sempre corretas, Senhor. Nos aproxime de Ti e glorifique o Teu nome, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, pelo dia de hoje. Oramos pela vida de cada irmão e irmã, em especial pela vida do irmão Calmon, da irmã Rita. Continua a fortalecê-lo, Senhor, para que a Tua obra cresça, Senhor. Vidas sejam salvas. O Teu reino, Senhor, seja conhecido. O Teu evangelho propagado. Abençoa-nos nessa noite, Senhor. Uma palavra que nos conceda arrependimento, santificação. E nos ajude a crescer espiritualmente, Senhor. E darmos os frutos que necessariamente temos que dar para a Tua glória, para a nossa alegria. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Eu não sei, deixa eu ver. Agora ligou. Amém, aleluia. Amém? Aleluia. Amém. O irmão Paulinho está aqui para fazer 1, 2, 3 testando, né? Então somos nós. Vamos abrir em 2 Coríntios. Vamos dar continuidade a essa carta. Eu acho interessante quanto mais a gente estuda, né? As cartas 1 e 2 Coríntios, mais a gente se identifica. Coríntios é de longe a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Nós estudamos todas as demais cartas que foram dirigidas às igrejas. Coríntios, de longe, é a igreja que mais deu trabalho. Mas o apóstolo Paulo tinha um vínculo, né, de amor com essa igreja muito bonito, mostrando que nós não amamos as pessoas porque é fácil amá-las. Não amamos as pessoas porque elas nos dão motivo para amá-las. Nós amamos porque somos ensinados a amar. Devemos nos tratar em amor. Assim é o apóstolo Paulo falando com a igreja de Coríntios, durante tanto a primeira quanto a segunda carta. Aqui, ontem nós paramos no capítulo 6, certo? No início do capítulo 6. Sim. E hoje nós vamos retomar dele, a partir do versículo de número 10, foi onde nós paramos ontem, se eu não me engano. E eu queria retomar com vocês aqui no versículo 11. Mais uma vez, o assunto do apóstolo Paulo aos Coríntios é o amor. Em 1 Coríntios, Paulo já havia falado que o amor é o dom supremo. Buscai os melhores dons. E ele fala a fé, a esperança e o amor o maior de todos os dons. E ele diz que sem amor, nada que o cristão faça tem validade. Agora o apóstolo Paulo começa a falar mais uma vez sobre amor aos Coríntios, agora na segunda carta, capítulo 7, versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Por que o apóstolo Paulo tem que dizer isso? Porque nós ainda continuamos as mesmas pessoas, achamos que amor tem a ver com permissividade, por assim dizer, quando na verdade é o contrário. Amor tem a ver com cuidado. Quem ama, cuida. Por isso que no capítulo 12 de Hebreus nos é dito que o amor é justamente essa evidência, né? O amor é evidenciado pelo cuidado de Deus para com os seus filhos. O amor de Deus para com os seus filhos é demonstrado pelo cuidado que Deus tem com eles. Então no capítulo 12 de Hebreus é dito ali: não fique chateado quando Deus te corrigir, porque isso deveria ser para você um sinal de que Ele te ama, porque Deus só corrige ao filho que ama. Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando justamente isso. Mais adiante nós vamos ler e vai ser dito, né? Olha, eu sei que a carta que eu escrevi a vocês entristeceu vocês. Esse é o assunto que o apóstolo Paulo agora começa a tratar aqui, né? Ele começa a falar com os irmãos acerca de alguns pontos que poderiam estar ainda, por assim dizer, em dúvida, né? Então às vezes a gente acredita que porque uma pessoa falou de uma forma com a gente, ela não nos ama. Você imagina um pai
que vê o filho, né, indo em direção ao meio da rua e dá um grito, né, e o filho se assusta e começa a chorar. Mas por que o pai deu esse grito? Porque se ele não alertasse o filho provavelmente seria atropelado. Ah, mas você deu aquele grito, o menino vai ficar traumatizado. Sim, pelo menos ele vai estar vivo. Se eu não tivesse falado, se eu não tivesse agido como deveria, talvez nem vivo ele estivesse. Então, às vezes a gente, né, exige algo que vai de encontro ao que de fato a gente pensa que está pedindo, né? Então, eu queria muito que você me tratasse de maneira amável. A grande questão é: o que seria tratar de forma amável? Então, tratar de forma amável significa concordar com tudo que você faça, mesmo que seja errado? Concordar com tudo que você fala, mesmo que seja errado? Concordar com tudo que você me pede, mesmo que seja errado? Isso não é tratar de forma amável. Mas é assim que muitas vezes as pessoas exigem de nós esse amor. E de maneira muito clara, esse amor, como cristãos, nós não temos para dar. O nosso amor, como Paulo já disse aqui, o nosso amor é sem fingimento. Então, é um amor sincero, é um amor leal, é um amor honesto, é um amor fiel. Eu vou falar com você aquilo que eu acredito pela fé que fará bem a você. É o que faz bem para mim e faz bem para você. Por quê? Porque somos irmãos. Somos irmãos, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, gostamos das mesmas coisas e devemos buscar as mesmas coisas. Por isso eu desejo para você o que eu desejo para mim. E se eu percebo que você está se afastando do propósito de Deus, eu vou te advertir, eu vou te exortar, porque eu te amo. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo com os coríntios. Ele já havia feito isso por meio da primeira carta, mas para muitas pessoas aquela primeira carta foi recebida como uma carta tão severa que parecia que Paulo nem amava eles. Parecia que Paulo estava com raiva deles, dizendo as coisas que disse. Muitas vezes somos mal entendidos assim. Muitas vezes no nosso zelo para cuidar das pessoas que amamos, somos mal interpretados. A grande questão, irmãos, é que a gente precisa, como tantas vezes já falamos aqui, nos examinar constantemente. Pode ser que a gente esteja agindo de forma equivocada? Pode. Então a gente se arrepende sem problema. Mas pode ser que a gente esteja agindo de forma correta e as pessoas que são alvo do nosso amor não entendam. Isso faz parte também. Então é preciso que a gente tenha firmeza no sentido de entender se estamos agindo correto ou não. Uma vez que identificamos que estamos agindo correto, não devemos retroceder. Não devemos parar de fazer o bem, ainda que o bem que a gente faça seja mal compreendido. Então temos que ter cuidado nesse sentido, porque muitas vezes, a gente até falou um pouco sobre isso antes do começo do estudo, a maldade tem se multiplicado e o amor de quase todos se esfriará. E quando o Senhor Jesus faz essa profecia no sermão escatológico, a ideia, o contexto ali é justamente a igreja que deve continuar pregando o Evangelho. Por isso que ele diz: a maldade se multiplicará, o amor de quase todos se esfriará, porém aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então a ideia ali que o Senhor quer nos mostrar é: a gente não deve se cansar de fazer o bem, a gente não deve deixar de fazer o que é certo, ainda que as pessoas vejam isso como errado e tentem nos fazer mal. Porque não é só a pessoa enxergar que o que eu estou fazendo e falando é errado. O mundo vai tentar muitas vezes nos calar, vai tentar nos machucar, para que a gente pare de fazer o que está fazendo. Então é preciso que a gente tenha essa convicção que o apóstolo Paulo teve. Não podemos retroceder. Mais uma vez, fazendo referência à carta aos Hebreus, Deus não se agrada dos que retrocedem. Então, uma vez, sempre nos examinando, identificando se de fato estamos seguindo o caminho certo, porque somos pessoas falíveis, precisamos o tempo todo estar em comunhão com Deus, meditando na palavra de Deus, para não nos influenciarmos com algum tipo de engano. Mas uma vez que somos guiados pelo Espírito Santo, estamos fundamentados na palavra de Deus, temos que ter firmeza e perseverança naquilo que fazemos. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui
nessa passagem, essa pequena passagem que ele fala de amor aos coríntios, mas extremamente importante. Para vós outros, ó coríntios, abre-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. E essa expressão, o apóstolo Paulo quer justamente mostrar que ele amava muito eles. E fica parecendo que a gente ama pouco as pessoas. Principalmente, né, quando você é uma pessoa, talvez, esteja ocupada com uma série de coisas, né, como era o apóstolo Paulo, que não tem tempo para toda hora dizer eu te amo, mandar uma carta com um coraçãozinho de manhã, de tarde, de noite, fazer como alguns parentes nossos, né, que manda 11 mensagens pela manhã, cheio de coraçãozinho. Às vezes a gente não tem tempo para isso, né? Então não é porque eu não estou lhe mandando 11 mensagenzinhas cheias de coraçãozinho de manhã que eu não amo você. Eu outro dia que aprendi a mandar coraçãozinho, porque para mim foi uma barreira muito grande, né? Eu sempre fui uma pessoa assim meio, né? Eu não sei qual é o termo que eu diria, meu ogro, né? Então esse negócio de coraçãozinho eu tinha minhas ressalvas assim. Mas aí minhas filhas, elas me influenciaram, né? Sabe como é pai derretido, então às vezes elas mandavam algumas coisinhas para mim, eu botava um coraçãozinho. Hoje eu mando até para alguns irmãos, às vezes boto no grupo, né? Mas ainda faço isso com muita timidez, né? Não é muito minha característica. Já tem pessoas que têm facilidade com isso, faz umas mensagens tão bonitinhas, né? Às vezes, rapaz, tem umas mensagens que a pessoa bota uns emojis assim bonitinhos, que eu nem sabia que tinha aquele tipo de emoji. Mas é isso, cada pessoa é de uma pessoa. Então, você pode às vezes ter uma facilidade para demonstrar amor, diferente de outro, né? Mas cuidado, porque às vezes a demonstração de amor pode ser falsa, né? Então, você tem que estar sempre, e quando eu falo pode ser falsa, é no caso a gente se examinando, para a gente não ter nenhum tipo de amor fingido com ninguém, né? Porque a gente não pode cobrar dos outros amor. A gente tem que cobrar da gente amar as pessoas. E é interessante isso, que toda vez que a gente ouve alguém falando de amor, é sempre alguém que está querendo ser amado. É difícil você ver alguém falando de amor no sentido de que eu quero amar. Não, a pessoa que fala de amor é como, por exemplo, fulano, você quer casar? Quero. Por quê? Quero alguém que cuide de mim. Independente do gênero. Então, as moças querem um homem que cuide delas. Os homens querem uma moça que cuide delas. Sim, e você não quer cuidar de ninguém, você quer casar para que cuidem de você e você não vai cuidar de ninguém. Não, se a pessoa cuidar de mim, aí eu cuido também. Aí se não cuidar de você, não, aí eu não faço nada também. Pô, e cristão agindo dessa forma? Então, o mundo age assim. Mas como cristãos, nós somos sempre motivados a pensar dessa forma. A nossa principal preocupação é o amor que nós devemos sentir e dar para as pessoas. E não cobrar amor das pessoas, até porque amor não pode se cobrar, né? O amor, ele só é amor se for voluntário. Então, se alguma pessoa demonstra amor por você, porque você está cobrando, desconfie. E não há muita sinceridade nesse amor. Então aqui o apóstolo Paulo diz: alarga-se o nosso coração. Ele quer mostrar que não há fronteiras no amor dele. Ele já havia dito isso na primeira carta, sim ou não? Sim. Ele diz que o amor nunca se acaba, né? Não tem fim. Agora no versículo 12 ele diz: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Então Paulo diz: quem demonstra que não está me amando são vocês, né? Vocês que têm tido algumas atitudes que não estão demonstrando tanto amor para comigo. E muitos de vocês também podem estar pensando que eu não tenho amor por vocês. Mas ele diz: da minha parte, eu tenho um amor verdadeiro, sem limite por vocês. Esse é o verdadeiro amor. Não está limitado por nada. Tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, né? Aqui no versículo de número 13, concluindo essa passagem, essa breve passagem que o apóstolo Paulo fala de amor: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Esse era o sentimento de Paulo para com os coríntios. Normalmente é o sentimento do pastor para com os irmãos, independente da idade. Eu, por exemplo, eu creio que eu sou o mais velho daqui, né? Mas de repente poderia ter um irmão mais velho que eu, né? E eu entender que esse irmão, essa irmã, é um filho para mim.
Ah, mas você tem idade, como eu já ouvi, você tem idade de ser meu filho. Pois é, mas a senhora para mim é uma filha. Né? E uma filha que dá muito trabalho. Mas vamos orar. Então aqui a ideia é justamente essa. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também a vós. E Paulo diz, da mesma forma que eu estou demonstrando esse amor verdadeiro, sem limite para com vocês, seria bom que vocês fossem recíprocos nesse sentido. Porque olha que coisa maravilhosa, irmãos. É muito bom quando duas pessoas que se amam mostram que se amam, não é? Porque quando a gente fica escondendo amor, fica um suspense, né? Será que fulano me ama? Será que não me ama? E quando a gente, né? Eu amo você, a pessoa também te ama. Olha que coisa legal, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não fique querendo, né, achar que o fato de você não demonstrar amor faz de você alguém mais firme, menos firme, de forma nenhuma, né? Pelo contrário, às vezes na sociedade, numa sociedade machista, eu nem sei se numa sociedade machista, porque as feministas também são nessa mesma direção, então é até complicado falar sobre isso, mas parece que hoje, né, independente do gênero, é meio que fora de moda você ser uma pessoa que demonstra os seus sentimentos, principalmente se eles forem sinceros. As pessoas tendem a demonstrar sentimentos que não possuem. Mas muitas vezes, quando a gente tem esse sentimento, a gente fica o quê? Com receio de demonstrar e se magoar. Então, quando você vê muitas pessoas falando de sentimentos, cuidado, porque normalmente esses sentimentos são superficiais ou falsos. Porque quando a gente tem de fato algum sentimento por alguém, há um receio da gente demonstrar e se decepcionar e se frustrar. Mas como cristão, a gente não deveria ter esse receio, uma vez que a nossa alegria deveria estar no amar e não no ser amado. O ser amado é bom, mas independente da gente estar sendo amado ou não por aquelas pessoas que são alvos do nosso amor, a gente nunca pode se queixar que falta alguém que nos ama. Como assim, pastor? Porque Jesus nos ama mais do que qualquer um. Então, se 1000 pessoas me amarem, isso é uma suposição hiperbólica. Então, se 1000 pessoas me amarem e Cristo me ama, o amor de Cristo é superior a todos, né? A ponto do amor dessas pessoas por mim, não é que eles vão parecer insignificantes, mas assim, o amor de Cristo por mim é incomparável. Porque qualquer pessoa que me ame sinceramente vai ter o mesmo tipo de amor que eu tenho, que é o quê? Imperfeito. E o amor que Cristo tem por nós? Perfeito. Então a gente jamais poderia se queixar de que não estamos sendo amados. Nós somos amados por Cristo num amor perfeito, né? E portanto deveríamos nos cobrar muito mais em amar. Essa é a nossa parte. Agora no versículo 14, o apóstolo Paulo vai lembrar algo que ele já tinha falado na primeira carta, e parece que ficou dúvida. Por quê? Na primeira carta, o que é que o apóstolo Paulo diz? Olha, eu estou dizendo para que vocês não andem com incrédulos, mas eu não estou dizendo que vocês não andem com os incrédulos, não estou dizendo que vocês não andem com as pessoas que não são crentes. Eu estou dizendo para você ter cuidado com o falso crente. Ele fala assim em 1 Coríntios. Mas parece que ele tinha liberado você andar com o incrédulo aberto, né? Aquele que não, eu sou incrédulo, nunca fui crente nem quero ser. Então isso daí é de boa eu me relacionar. Não é, né? É pior, não sei o que é pior. Então, o pior talvez seja o falso crente, porque ele tem essa aparência, né? E o engano. O incrédulo, não, o incrédulo você já sabe que ele não é de Deus. Então, o mundo inteiro jaz no maligno. Então você vai se relacionar com uma pessoa que é do maligno? Você vai buscar, né, se casar com uma pessoa que é do maligno? Você vai buscar ter um empreendimento com uma pessoa que é do maligno? Então tem que tomar cuidado. Por isso o apóstolo Paulo vai falar sobre isso nessa carta, muitas vezes como um complemento daquilo que ele falou na primeira. Temos que ter cuidado, um cuidado muito grande com os falsos irmãos, muito perigoso, mas devemos continuar tendo todo o cuidado com os incrédulos. Não se engane, irmãos, o mundo é extremamente sedutor.
Mas não é o mundo que nos seduz, são as pessoas do mundo que nos seduzem. A forma que essas pessoas vivem. Então, muitas vezes somos atraídos acreditando que a forma que elas vivem, as coisas que elas conseguem fazer, seriam coisas que nos dariam felicidade. Engano. Né? Mas, infelizmente, somos suscetíveis a esse tipo de engano. Versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Amém? Todos aqui já sabem, o jugo era aquele instrumento que se usava, né, na pecuária, na agricultura, muitas vezes. Então, quando você precisava arar a terra, você tinha que usar mais de um animal, você colocava esse, era uma espécie, né, era um pedaço de madeira, que tinha assim uns buracos, o animal botava a cabeça ali, para que eles andassem na mesma direção, né? Não quisesse parar, o outro, não, eles tinham que andar juntos para o instrumento funcionar correto. Então o jugo era aquilo. Mas se você colocar dois animais diferentes, você ia ter problema. Por isso ele diz aqui: não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. E a ideia é isso. Como você vai colocar um instrumento que vai ligar você e o incrédulo, sendo que você e o incrédulo estão indo para direções opostas? Então, o incrédulo está indo para o inferno, eu e você estamos indo para o céu. A gente não vai sair do lugar. Por quê? Porque um vai estar puxando para cá, o outro vai estar puxando para lá. Então é a mesma coisa se você amarrar uma corda em uma pessoa e em outra e mandar as pessoas andarem em direções opostas. Às vezes, né, uma pessoa que é um pouco mais forte, ela pode até puxar o outro, mas ainda assim não vai andar com facilidade, porque aquele outro, ainda que seja mais fraco, vai ser um contrapeso, né? Então, a ideia é que a gente não tem que se colocar nesse jugo. Não devemos andar com pessoas que não andam com Deus. Não devemos andar, nos relacionar com pessoas que não são ovelhas de Cristo. E parece que essa é uma atitude radical, e é mesmo. E tem que ser mesmo. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Não queira pintar um cenário de tranquilidade, porque não é isso. O próprio Senhor Jesus, ele, entendendo que muitas pessoas talvez estivessem equivocadas em relação ao seu ministério, ele diz: vocês estão achando que eu vim trazer paz para a terra? E ali a paz é a ausência de conflito entre as pessoas? Não. Pelo contrário, a guerra vai entrar na casa de vocês. Numa casa vão ter 5 pessoas. 2 se levantarão contra 3, 3 contra 2. Você imagina, numa casa, 5 pessoas estavam convivendo tranquilamente, até que 2 se converteram. 3 ficaram agora inimigas mortais das outras. São da mesma casa, da mesma família. Pois é, mas agora são crentes e aí o negócio pega. Então a gente tem que aprender, né? A gente tem que entender que isso é verdade. Como nós falamos, eu não sei se eu falei sobre isso no domingo ou na sexta, porque foi no domingo. Muitas vezes nós não estamos dando ouvido aos alertas que o Evangelho nos traz. Então, às vezes a gente lê, a gente entende o que está sendo dito, mas parece que a gente não leva a sério. Parece que a gente acha que aquilo dali não vai acontecer. Como eu estava falando com o irmão me disse que lá no Alto das Pombas, no Ronquil, esse final de semana morreram 3 pessoas, todas as 3 pessoas de problema do coração. E problema do coração, aqui a gente tem um irmão médico, provavelmente vai ser um cardiologista. Então, hoje em dia, problema do coração, ele não causa tanta morte, porque há um avanço muito grande nos remédios, nos tratamentos. Então, o que provavelmente aconteceu? Pessoas que não se cuidaram. Pessoas que achavam que todo mundo pode infartar, menos eu. E não é assim, não. Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar alerta, a gente tem que ser zeloso com as coisas, né? A nossa vida, e mais ainda com a nossa alma. Então, hoje você
é quase que uma unanimidade, as pessoas acreditam que tem todo o tempo do mundo à sua disposição. Então, às vezes uma pessoa diz, não, eu acho que segunda-feira é muito bom esse estudo que vocês têm, mas para mim, por enquanto, não está dando, sabe? Lá na frente eu vou conseguir ir. Será? Você sabe que vai ter esse futuro todo pela frente? É como muitas vezes uma pessoa, e são casos que acontecem dessa forma, né? Você vai a um cardiologista, você vai a um clínico geral, faz um check-up e a pessoa diz, olha, pelos seus exames aqui, você vai ter 20 anos aí de vida tranquilo aí pela frente. A pessoa atravessa a rua da clínica, é atropelada e morre. Não teve 20 minutos de vida. Por quê? Porque a gente não só morre por problemas de saúde. Olha o caso aí. Quantas pessoas já foram mortas por essa enchente? Todo dia aumenta o número. A última vez que eu vi já era 143. Outra vez que eu vi era 113. Já está em 143. Quem é que tinha previsto essa enchente dessa forma? Ninguém. Então é preciso que a gente tome cuidado, irmãos. A gente não tem esse tempo. Tem um irmão nosso da igreja aqui, que um parente, né, da família, faleceu, escorregou no banheiro. Qual foi a última vez que você ouviu alguém que escorregou no banheiro e morreu? Pois é, agora eu estou te dando essa notícia, que foi assim esse final de semana. De ontem para hoje, eu creio, né? Então, a gente não sabe. Você imagina que você vai no banheiro para morrer? Alguém já imaginou? Eu vou no banheiro e vou morrer. Alguém? Não, ele vai no banheiro, a gente tá. Eu, no meu caso, me sinto até seguro no banheiro. Porque normalmente o banheiro é apertadinho, né? Você fecha a porta, fica ali, né? Meu filho, é tudo perigoso. Nós somos seres extremamente frágeis. Não é por acaso que a Bíblia diz que a gente é como vaso de barro. Vaso de barro, se cair daqui, se espatifa aí embaixo. Pois é, a gente é assim. E aí você vê gente dizendo, olha, você pode o que você quiser. Não existe pulseiras para você. Como é, vai? Vá, avoie aí, vá, avoie. Vá, bora, super-homem, vá. Bora, pega um carro ali, mas tem que ser com o dedo, viu? Não é igual o comum que pega o carro com as duas mãos, não. Quero com o dedo. Meu filho, claro que tem impossível pra gente. Que estupidez é essa que não tem impossível? Ah, mas para quem crê em Deus, sim, se Deus quiser fazer, viu? Porque não acha que é a sua palavra que manda em nada, não. Deus, em nome de Jesus, todas as doenças acabem agora. Vai acontecer. Não vai, né? Então, cuidado, porque é tão comum a gente ouvir essas bobagens e dar crédito a elas, e não darmos os créditos devidos aos alertas que a palavra de Deus nos faz. Aqui está um dos maiores alertas, e maiores porque a nossa, é como se fosse o nosso ponto fraco. O ponto fraco dos seres humanos são outros seres humanos, tanto no ponto de vista, né, negativo como positivo. Como assim negativo, pastor? A gente tem que amar as pessoas e não as ama como deveria, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com as pessoas e a gente não toma cuidado como deveria. É por isso que o apóstolo Paulo escreve isso aqui: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Como uma pessoa pode achar que o apóstolo Paulo era inimigo dela? Porque o referencial de amigo estava errado. Então, quem era amigo para essas pessoas? O mundo. Aí, claro, quem é amigo do mundo vai olhar para você e para mim e vai identificar o quê? Inimigo. E é para ser assim, viu? Porque está escrito: aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A gente não é de Deus? A gente não vai olhar para essas pessoas como inimigas, mas elas nos olharão assim. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Então, como nós podemos nos unir com pessoas que estão buscando fazer o mal? Então, imagine que você se une com uma pessoa para distribuir alimento. Está muito na moda isso, né? Distribuir alimento para pessoas em situação de rua. Só que a pessoa que você se uniu, ela na verdade
ela acredita que tem muita gente, e porque nós temos uma superpopulação, é que está faltando moradia, está faltando comida, está faltando remédio. Então, acredita que tem que começar a matar as pessoas. Então, como é que ela faz? No sopão bota veneno. E aí mata um monte de gente em situação de rua. E ela faz isso com ótimas intenções, porque ela acredita que está ajudando essas pessoas. Afinal de contas, essas pessoas em situação de rua iam viver uma vida tão precária. Se você está achando que o que eu estou te dizendo é horrível, é porque você nunca viu Edir Macedo justificando o aborto. Né? Tem um vídeo dele na internet que diz exatamente isso. É claro que você tem que tirar a vida desse jovem, porque para ele crescer com uma situação de rua, não, então é melhor matar na barriga. Quando eu ouvi esse senhor falando isso, eu falei, não é possível. E na mesma frase, no mesmo, nessa mesma palestra dele, ele vai dizer, e se eu tiver que ir para o inferno porque eu estou defendendo isso, eu vou. É claro que vai. Então, como você vai se unir com pessoas que estão buscando algo que é o oposto da justiça? Não pode. Aí depois, você que não sabia disso, né, que a pessoa está querendo matar os outros, aí você começa, as pessoas estão morrendo com a sopa que a gente deu. Ah, você não sabia? Mas é para a gente ajudar elas. Ah, mas que absurdo. Sim, e você se uniu comigo por quê? Você sabe que eu sou assim. Então, é perigoso, irmãos, a gente acreditar que podemos desassociar as coisas. Não, eu estou me unindo com essa pessoa aqui porque ela gosta de dar cesta básica para os outros, independentemente da religião que ela professa. Sim. E você gosta de dar cesta básica para os outros? E desde quando cesta básica para os outros virou um fim em si mesmo? Não, a gente foi chamado para pregar o Evangelho. A gente foi chamado para fazer o bem a todos, prioritariamente os da família da fé. E não é só se restringir a esse aparentemente bem material. Então temos que ter cuidado, porque por mais que a gente faça essa separação muitas vezes, não está separado. Quem é das trevas, é das trevas. Olha, nós já vimos em 1 Coríntios que mesmo quando uma pessoa diz que é crente, a gente tem que ter cuidado para ver se realmente é. Imagine uma pessoa que diz que não é. Ah, eu não preciso nem ter cuidado, já disse que não é? Não, aí que você tem que ter cuidado também. Se não é, a pessoa já disse, sou seu inimigo. O falso crente você tem que identificar para ver se ele está, né? Mas o incrédulo ele já disse, sou seu inimigo. Você não é de Deus? Eu sou do mundo. E aí? Quer andar comigo? Sou do mundo. Eu acho interessante, irmãos, porque as pessoas que muitas vezes a gente conhece e não são cristãs, elas não abrem mão de nada. E quer que a gente abra mão muitas vezes da nossa comunhão com o Senhor, da nossa frequência nos cultos, dos nossos momentos de oração, da maneira como a gente se posiciona em relação a determinadas circunstâncias. Querem que a gente retroceda em tudo e eles não retrocedem 1 milímetro. Rapaz, que coisa, né? Vocês evangélicos são tão intolerantes, por que você não me tolera? Você não está dizendo que eu sou intolerante? Então seja você tolerante comigo. Né? Então cuidado, porque o mundo fala de uma forma que parece, né, que ele está certo, mas não está. Cuidado. Versículo 14. Que comunhão? Comum, união. É isso que representa a palavra comunhão. Que comunhão pode existir entre luz e trevas? E a ideia de luz na Bíblia, irmãos, muitas vezes traz o significado de conhecimento, revelação. Principalmente aqui em 2 Coríntios, eu volto com vocês 2 capítulos, capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto ainda, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz. Está vendo que luz é? A luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então quando a gente abre aqui no capítulo 6 de novo, fica mais fácil para a gente identificar o que é que Paulo está falando aqui. Então, que comunhão pode existir entre aqueles que já tiveram seus olhos abertos e aqueles que ainda estão de olhos fechados?
Então você diz para aquela pessoa: não vá por aqui, tem um abismo imenso ali. Mentira, não estou vendo abismo. Claro que você não está vendo, você não está enxergando. O príncipe deste século. E esse cegar o entendimento é bem interessante. Não é cegar no sentido de que as pessoas não enxergam, elas acham que enxergam mais do que a gente. É como, eu não sei se vocês já viram em filme, né? Espero que só em filme, porque pessoalmente deve ser assustador. Você já conheceu alguém sonâmbulo? É meio assustador o sonâmbulo, né? Tinha uma pessoa da minha família que era mesmo, acordava de noite, dava umas olhadas assim, meu, né? Assustador, né? Depois cresceu, passou isso, graças a Deus. Mas a pessoa sonâmbula, ela está de olho fechado, mas ela acha que está vendo tudo. Ela está ali num sonho, né? Sei que é aquilo lá. Então entra no lugar, faz uma coisa, daqui a pouco até pula de uma janela achando que está atravessando uma porta. É o perigo. Então a pessoa está... Tô abrindo a porta, na verdade está saltando uma janela e 10º andar. Então, esse que é o perigo. Quando a Bíblia diz o príncipe deste século cegou o entendimento, não é que aquelas pessoas, né, eu e você sabemos que elas estão de olhos fechados, não estão enxergando direito, mas na mente delas, elas estão enxergando uma realidade que está levando elas para a morte e elas nem sabem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso ele diz aqui: que comunhão pode existir entre aqueles que já tiveram seus olhos abertos, que conseguem enxergar o que de fato é o mundo, e aqueles que enxergam uma realidade que não existe? Versículo 15: que harmonia. Olha, irmãos, eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou falar, né? Você sabe qual foi o assunto mais falado nas mídias sociais no último final de semana? A primeira-dama do Brasil adotou uma cachorrinha lá na inundação. E, meu Deus, milhares de pessoas desabrigadas, centenas morreram, crianças, bebês morreram, e o assunto mais falado e curtido foi a cachorrinha adotada. Você vai me dizer que essa sociedade está certa, irmão? Meu Deus, que loucura! Aí quando a gente diz uma coisa dessa, quem é que é mal visto? A pessoa que adotou o cachorrinho? Infeliz, não se alegra com as coisas, não deve gostar de bicho. Eu não confio em quem não gosta de bicho. Eu não confio em ninguém. E não é porque não gosta de bicho, é porque o coração humano não é digno de confiança, né? Aí você ouve essas coisas assim, não sei você, irmão, mas em mim atravessa assim, né? Fico indignado. Isso é um absurdo tão grande, né? Você vai ouvindo as coisas assim. Tem um desses famosos aí foi ajudar, né, a ajudar a salvar pessoas, até fez uma coisa correta, né? Ele é surfista, eu acho, então Scooby, né? Surfista, pegou o pessoal dele, tem jet ski, e realmente para inundação aquilo dali foi ótimo. A mulher dele em Portugal não está ajudando em nada, ainda foi criticar o rapaz que está ajudando e reclamou que o filho dela não estava indo para a escola. E, meu Deus, um monte de gente morrendo, e essa senhora está reclamando que o filho não vai para a escola. Eu digo, não é possível que ninguém fala nada, e tudo é normal para essas pessoas. E depois a gente é insensível, a gente é radical, a gente não ama ninguém, a gente não. E digo, meu Deus do céu, é isso mesmo, né? Que comunhão a gente poderia ter com pessoas assim? Nenhuma. Então, a pessoa está em treva, a pessoa não quer enxergar a realidade. Você pode ter uma comunhão com essa pessoa? Não pode. É o que você vai ver, por exemplo, como uma pessoa que se diz cristã, entendendo o que é a profundidade da ligação de um casamento, vai se casar voluntariamente com uma pessoa incrédula. Nem se fosse obrigado. A pessoa bota uma arma na sua cabeça e diz: ou casa ou eu te mato. Me mate. Vou casar nada, porque se eu casar é na presença de Deus. Se você me matar, eu vou para o céu, tranquilo. Mas vou casar com uma pessoa só porque você está me ameaçando? Caso não. Então
Mas imagine voluntariamente você se casar com uma pessoa que está em trevas. Mas uma pessoa boa. Eu digo, como é, rapaz? Uma pessoa que gosta dos bichinhos. Provavelmente ajuda alguma ONG dos animais. Eu digo, Jesus, é sério? Né? Então tá bom, né? Tá certo. Que comunhão da luz com as trevas? Não pode ter comunhão. Não pode. Agora, harmonia. Harmonia fala de quê? Música. Tanto que a gente vê harmonia. Você pega vários instrumentos, eles vão começar, né, a tocar, a serem tocados numa espécie de sonoridade que vai combinar, como os irmãos fazem tão esplendidamente, né? Então, um está no violão, o outro está no baixo, o outro está naquele negócio que bate assim, né? Carrom, né, que chama? Pois é, mas teoricamente eles estão na mesma música. Né? Então, assim, harmonia, né? Não tem porque os irmãos estão falando dando risada. Não, é bonito sim, viu, gente? Vocês parem com isso. São todos Rui Pereta do louvor. Aleluia! Então aqui, ó, que harmonia entre Cristo e o maligno. Então, entre o Cristo e o maligno, pode sair alguma música boa? Será que Cristo e o maligno vão compor juntos uma música? E vai sair bom essa música? Claro que não. O próprio Senhor Jesus, ele traz uma frase, irmãos, que deveria ser um alerta para a gente aqui. O príncipe deste século está vindo e eu não tenho nada com ele. Só que normalmente o problema é que essa harmonia traz benefícios financeiros. E é por isso que é sedutor. Isso? Porque para entrar, quando o inimigo, né, ele usa o ímpio, ele vem trazendo essa harmonia, que é uma harmonia diabólica, mas é uma harmonia que vai trazer algum benefício material. A gente vê pela própria deturpação da palavra de Deus, como essas pessoas se enriquecem extraordinariamente, de uma forma, assim, inexplicável, a não ser pelo mundo espiritual. Isso, filho, perfeito. Então é por isso que para entrar nessa desarmonia é necessário fé, né? Essa convicção de dizer não, como Jesus, quando Satanás ofereceu a ele, né? Todos os reinos e as glórias desse mundo. E aproveitando que o irmão José falou isso, perfeito. Como a gente percebe, se a gente prestar atenção nos cultos desses pastores que crescem rapidamente, você vai ver uma série de rituais que são rituais de ocultismo. Então, no movimento mesmo das igrejas que são, né, que seguem esse G12, elas têm, inclusive aquela igreja mesmo, a PIB, ela segue esse formato G12. Uma das pessoas que eu conheci no passado, não foi os irmãos aqui não, do passado, disseram que todo ano fazia negócio de um retiro. E nesse retiro eles falavam coisas que não podiam falar para ninguém. Tinha que ficar oculto entre eles. Esse tipo de ritual é da maçonaria, é da bruxaria. Mas no evangelho você fazer coisas que não pode dividir com ninguém. Então você vai ver que muitas dessas pessoas que crescem assim, eles vão misturar aquilo que seria, como o irmão falou, o evangelho com uma série de ritualismos dos incrédulos, uma série de ritualismo pagão. E as pessoas vão gostar disso. E materialmente dá certo. Dá, no sentido, né, de quem quer ver um resultado aqui na Terra. Isso. Por exemplo, essas igrejas que fazem, né, esses acampamentos que tem na época do São João, tem na época de final do ano. Quem é que faz isso normalmente? O mundo. Né? E aí vocês associam isso com igreja. A gente tem visto hoje em dia igrejas que fazem cruzeiro. Aí contratam uma série de pastores famosos e cantores gospels famosos para cantar lá para eles. Igrejas que se unem com esse pessoal de empresa de turismo para vender viagem para Israel. Aí as igrejas dão uma porcentagem do lucro. E isso agrada as pessoas. Olha, eu já vi uma vez o pessoal vendendo batismo no Rio Jordão. Batismo no Rio Jordão parece que era 10 mil reais. Fora a passagem aérea. Passagem aérea por fora.
Aí contava lá, você passava 3, 4 dias, visitava alguns lugares e era batizado no Rio Jordão lá. Naquela época era 10 mil reais por eu. Eu digo, meu Deus do céu, como assim? Né? Por que isso? Como pode existir harmonia entre Cristo e Belial? E é o que o irmão falou. Muitas vezes vai existir por quê? O amor ao dinheiro? Então, é a raiz. A gente não vê a raiz normalmente. A gente está vendo ali, né, o caule, o tronco, e muitas vezes a gente nem começou a identificar o fruto. Então você está achando que aquela árvore é boa. Não é não, cuidado. Então é preciso que a gente tenha esse espírito de submissão plena ao Senhor. É tão bonito assim, irmãos, quando a gente atinge um patamar de submissão que não questiona. Então, o Senhor mandou, é como, por exemplo, uma pessoa diz, por que você ora? Aí eu vejo tanta gente, às vezes, né, procurando resposta, e nada de mal, né? Não, eu oro porque faz bem para mim, eu oro. Não, eu oro porque Deus mandou eu orar. E Ele sabe que eu preciso. Então, se Ele me mandou orar, eu vou orar. Porque você evangeliza? Deus me mandou evangelizar. Então, o fato de Deus ter mandado a gente fazer alguma coisa, para a gente, por si só, deveria ser o suficiente. Eu não preciso de mais nada para me motivar, para me dar segurança de que aquilo que Deus me mandou é o melhor para mim. Mas hoje em dia parece que a gente precisa convencer os outros de muitos outros, por muitos outros argumentos que não Deus está mandando. Como assim? Por isso que o Senhor Jesus vai dizer, se você não for como essa criança de colo aqui, não vai entrar no reino de Deus. Não está falando de infantilidade, está falando de dependência. Então, você já viu algum bebê dizendo para a mamãe assim, nem fala, mas você imagina essa cena, a mãe está dando, a mãe ou o pai, aquela mamadeira de água, e, né? O bebê bebe água na mamadeira, pelo menos era assim na minha época, mudou? Não, ainda continua, né? Quando ele é pequenininho, na mamadeira, aí o bebê que não fala, de repente, é gelada ou natural? Eu não quero se não for gelada. Não, meu filho, a mãe está ali, o pai está ali dando a mamadeira, ela vai beber, está com sede, vai beber. Então não tem esse questionamento. E o que a gente percebe hoje em dia é que parece que Deus agora ficou obrigado a nos convencer de que o que Ele manda é bom. Senhor, o Senhor não me convenceu que eu devo amar os que me odeiam. O Senhor não me convenceu que é melhor dar do que receber. Preciso de mais argumentos. Por favor, né? Mas hoje parece que é isso. Todo mundo querendo argumentos. Ontem eu estava ouvindo, né? Tentei ouvir, não consigo, não sei porquê. Uma pessoa que traduz, né? E dubla as pregações de Spurgeon. E aí dizendo lá que tem, cuidado, viu? Porque tem audiobooks e e-books que só é disponível para quem é membro, que tem que pagar aquele valor, viu? E disse que aquele valor é para que tenham mais conteúdos e melhores. Não quer dizer que o dinheiro melhora. Eu pensei que era a espiritualidade que fazia isso, né? Quanto mais espiritual eu for, melhor o servo de Deus eu vou ser. Mas diz que o dinheiro melhora, né? Conteúdos melhores e mais conteúdo. E para se propagar a mensagem de Cristo, não. A sola Escritura. Eu digo, rapaz, não fala nem o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é demodé. Não está assim em voga. Fala só a Escritura, que parece mais charmoso, né? Eu podia pelo menos dizer só lhe deu glória, só o Cristo, né? Mas só na Escritura. Eu digo, pois é, estava até querendo ajudar, mas só a Escritura não ajuda não. Porque, né? Só a Escritura sozinha assim, sem o Espírito Santo, é até perigoso. Quantas pessoas usam a Bíblia, deturpam a Bíblia e manipulam os outros? Foi o que o irmão falou dos falsos mestres. Né? Inclusive esse, infelizmente, está dando todos os indícios que é um. Né? Se misturou dinheiro com as coisas de Deus, você já sabe quem está por trás. Aqui ele diz que harmonia pode existir entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Que união pode existir entre o crente e o incrédulo? Pastor, eu sou aluno e eu estou fazendo um trabalho de casa e meu amigo não é crente. Ô irmão, você está na escola, é normal, está na faculdade, é normal, não é isso que ele está falando.
O que ele está falando aqui, ele está falando dessa união para fazer alguma coisa, principalmente relacionada ao reino de Deus. Então, a gente não pode, por exemplo, eu só vou comprar em mercadinho de crente. Dificilmente você vai encontrar um mercadinho de verdadeiro crente. Os crentes que você encontrar vai ser na pegada pior que o ímpio, viu? Então, não é isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando é: não pode existir união entre o crente e o incrédulo. Principalmente, uma das coisas mais assim, né, que mostra a união é o casamento. No casamento, os dois serão uma só carne. Então, duas unidades passando a ser uma. Claro, cada um continua tendo alma, e a alma individualmente responderá na presença do Senhor. Mas o que ele está falando é: não são mais dois corpos, agora são um. É por isso que Paulo vai dizer, por exemplo, que o corpo do marido não é mais do marido, é da esposa. E o corpo da esposa, do marido, né? Então aqui, pode existir união entre o crente e o incrédulo? Não pode, né? Tem que se tomar muito cuidado. E eu acho interessante como as pessoas têm relativizado isso. Tem gente que usa até o casamento como instrumento de evangelismo. Eu digo, meu Deus do céu, um açougue tem menos carne que isso. Porque como é que a pessoa vai dizer que, né? É porque na verdade eu me relaciono com pessoas, mas é para levar Cristo para elas. Sim, e você precisava se relacionar intimamente com as pessoas para isso? É assustador. Eu já ouvi isso. Não estou dizendo que eu ouvi da boca de outra pessoa. Não foi que eu ouvi numa pregação, não. Vi e ouvi. Digo, quer dizer que o namoro agora é instrumento de evangelismo. Tá bom, na minha Bíblia não. União entre o crente e o incrédulo não pode existir. E aqui ele vai dizer ligação. Eu sou da época do telefone com fio. Então, como era telefone com fio? Era com fio. Então, quando você queria telefone, tinha que vir um pessoal lá da empresa de telefonia, botava o telefone, depois conectava o telefone, né? E se fosse cortar, cortava o telefone. Como hoje em dia corta a luz, né? Como é que corta a luz? Corta a transmissão da luz da rua para a sua casa, até você pagar. Então, essa ideia de ligação mostra isso, né? Pontos que estavam separados se unindo. Isso é uma ligação, né? Então, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Pode ter? Mas como hoje em dia a gente vê de forma tão comum culto ecumênico, pastores, padres, representantes do movimento espírita, de religiões africanas, de origem africana, né, de raiz africana, todos unidos em prol de uma bandeira comum que é a paz mundial. Por favor, né? Logo vi que esse pastor não gosta de paz, esse pastor é cheio de confusão. Ô irmão, a gente não vai por aí. Eu estava lendo, eu tenho essas coisas, né? Quando eu vejo que a pessoa gosta muito de bicho assim, eu desconfio, né? Eu estava vendo um pouco da biografia dessa Janja. Ela é adepta de alguma religião de raiz africana. Não sei dizer se é o candomblé especificamente, mas é alguma dessas religiões. Mas ela diz que gosta muito de ouvir pastores e padres. Eu digo, que demônio é esse? Mas aí a gente, né? Porque Herodes gostava de ouvir João Batista, né? Então, mas no caso dela é que assim, o que os padres e os pastores vão falar, talvez não seja muito diferente do que se ouve lá no centro lá da religião que ela pratica, não sei, né? Por quê? Porque hoje em dia parece que todo mundo só fala do homem. O homem virou o centro do universo. Olha, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dar 5 receitas para você ter um casamento maravilhoso, 10 receitas para você ser um pai e uma mãe esplêndida, 20 receitas para você ter uma vida de sucesso, 40 receitas para que o seu vizinho morra se ele estiver te dando trabalho. Então, parece que a igreja é assim, solução para o seu problema. Ninguém está mais olhando para Cristo. Não, agora é o homem que é o centro e nós precisamos fornecer para o homem métodos para que eles vivam mais felizes. Como assim? Não, o que a gente for fazer só tem validade se for para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, que ele cresça e a gente
diminua. A gente tem que morrer para que Cristo viva em nós. Mas isso tem ficado cada vez mais raro de se ouvir. Por quê? Porque hoje em dia as pregações são pregações extremamente, esse termo eu vou falar, mas eu vou explicar, antropocêntricas. A ideia de antropocêntrico quer dizer o homem está no centro do universo. Então, não é mais, as coisas não são mais por Deus e para Deus. Não, as coisas é para que o homem viva melhor. A palavra mais amada das pessoas hoje é felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser, nem sabe o que é, né? É como uma vez eu vi um vídeo e eu fiquei olhando esse vídeo e falei, meu Deus, que perversidade. Foram uma dessas cidades do interior e pegaram esses velhinhos que ficam na pracinha, né? Esses idosos que ficam na pracinha, e eles usaram uma palavra assim, uma palavra de duplos, uma palavra mais difícil, né? E disse assim, se seu filho começasse a... Usou uma palavra assim, me esqueci a palavra, mas no sentido de... A palavra seria estudar muito, mas usou uma palavra difícil, né? Se seu filho começasse a fazer isso, eu dava logo queixa dele. Eu que levava para a delegacia. E na verdade era o filho fazendo algo bom, só que usou uma palavra que não era do vocabulário deles. Então eles começaram a dizer que aquilo era ruim, sem nem saber o que era a palavra. Nem saber o que era aquilo. Por quê? Porque aquela palavra por si só já aparentava ser uma palavra que não era muito boa, né? Então as pessoas às vezes são assim com a felicidade. Olha, Deus quer que você seja feliz. Pois é, mas você nem sabe o que é ser feliz. Eu quero que você seja feliz. Sim, mas você não sabe o que é ser feliz. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Então isso é ser feliz. Se Deus for o seu Senhor, se você fizer parte da nação de Deus, se você estiver inserido no povo de Deus, você será feliz. Isso é felicidade na Bíblia. E nada contra isso. Mas a felicidade que muitas vezes é prometida e propagada é a felicidade no sentido de uma satisfação carnal momentânea. Então, fulano é feliz quando o filho nasce. Pois é, mas o filho vai ter que crescer, aí chora. Quando chora, é feliz? Não, eu choro, eu perco noite, eu fico feliz. E quando está de caganeira? E quando você vai trocar a fralda do cocô e faz xixi na sua cara? E quando vomita em você? Tudo isso já aconteceu comigo. E quando você tem que chupar o catarro para ele não ficar lá, né, com o nariz entupido? Pois é, minhas filhas outro dia souberam que eu chupava o catarro delas, né, para desobstruir a nariz. Meu pai, que nojo. Eu falei, mas é o seu catarro. Era para você não ficar com falta de ar. Eu não vou fazer nunca isso para o meu filho. Eu espero que faça um dia. Porque isso é amor, né? Então, felicidade, irmãos, nada tem a ver com prazeres transitórios e principalmente carnais. Felicidade é algo espiritual. Por isso, quem não está no espírito nunca saberá o que é felicidade. Então, não é questão, Deus não quer que você seja feliz? É claro que Ele quer. O problema é que você não sabe o que é felicidade. Então, você acha que Deus não quer que você seja feliz. Mas Ele quer que você... E Ele sabe como te fazer feliz. Melhor ainda, né? Então, por isso o apóstolo Paulo diz, não pode existir uma ligação entre o santuário de Deus e o maligno. É o que mais a nossa sociedade está tentando implementar na nossa mente. Tanto que nós somos a nossa congregação é uma exceção da exceção da exceção. Somos igreja, somos uma congregação, uma igreja, a gente não se liga a nenhuma outra igreja que não tenha fundamentação bíblica. E muito menos a qualquer tipo de organização religiosa que não seja cristã. Ah não, mas a motivação é ajudar as pessoas. Sim, eu ajudo as pessoas, eu não preciso me ligar a você não. Eu vou orar, se Deus mandar eu fazer alguma coisa, eu vou fazer, fique tranquilo. Mas não preciso me vincular a você, porque o que você quer para a sua vida não é o que eu quero para mim. E não é o que eu quero para a sua. Porque como Paulo diante do rei Agripa, ó rei Agripa, eu sei que sua vida parece ser melhor do que a minha, mas não é, não se engane. O que eu desejo não é ser igual a você. O que eu desejo era que você e essas pessoas aqui fossem iguais a mim. Você imagina isso? Então, é isso que é ser evangélico. Por isso a gente não vai abrir mão.
não aceitamos nenhum tipo de ligação entre o santuário de Cristo e o maligno. Versículo 15 ainda. Ou que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuário do Deus vivente. Quem é que é santuário do Deus vivente? Quem é? Nós. E aqui, irmãos, nós é no plural, viu? Então você não é santuário de forma individual. Você é santuário se você está na videira, se você está no corpo. Cuidado, porque outro movimento, por assim dizer, que tem acontecido dentro da igreja evangélica é essa ideia de que você pode ser crente sozinho. O crente ilha não tem. Você necessariamente tem que estar ligado ao corpo de Cristo por meio de uma igreja local. E por que alguém não estaria querendo se ligar a uma igreja local? Porque não ama. Portanto, não suporta a imperfeição das pessoas. Espera a perfeição dos outros no mundo imperfeito. Devemos tomar cuidado para não seguir essa direção. Nós não esperamos perfeição de ninguém. Nós queremos simplesmente andar na direção certa. Então, imperfeição não significa que eu estou andando na direção errada. Pelo contrário, eu sou imperfeito, reconheço a minha imperfeição, a minha falibilidade, ou seja, a minha inclinação a falhar, mas eu estou no caminho certo. Disso eu tenho certeza. E eu sei que enquanto estiver nesse caminho, estarei seguro. E mais ainda, estarei sendo aperfeiçoado a cada dia que eu percorro nesse caminho. Então, é assim que somos cristãos, né? Então, porque às vezes a gente fala, somos falíveis. Então se uma pessoa estiver andando no caminho errado, está agindo como nós? Não. A nossa falibilidade é uma coisa. Estamos andando no caminho certo. Aqueles que estão andando no caminho errado, não é nem que eles não são falhos ou são falhos. Não, eles estão no caminho errado, então não contam. É como, por exemplo, fulano é uma pessoa honesta, mas não é nem crente. Fulano é crente e é uma pessoa honesta. Vem cá, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você acha que é mais fácil ser honesto para um crente ou para um incrédulo? Claro que para o incrédulo. Para o incrédulo é tudo mais fácil, até a aparente moralidade. Então, para o cristão, vão ser sempre inúmeras tentações e provações para que ele seja honesto. E para o incrédulo? Não, para o incrédulo muitas vezes o próprio inimigo irá propiciar esse tipo de ambiente aparentemente correto para enganar outros. Para mostrar, tá vendo? Não precisa ser crente para ser uma pessoa boa. Fulano nem é crente e é mais honesto que qualquer um. Pois é, mas honestidade não leva ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é a fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus não só nos leva para o céu, como nos dá todas as características que nos fazem ser semelhantes a Cristo, dentre elas a honestidade. Dentre elas, mas não só ela. Então é preciso que a gente tenha cuidado, porque às vezes a gente quer comparar uma situação com coisas que são incomparáveis. Como por exemplo, irmãos, aqui na Terra a gente tem o que a gente chama de gravidade. O que é a gravidade? A Terra quer lhe abraçar. Então se você se afastar muito da Terra, ela te puxa. Por isso não se afaste demais, porque a puxada pode ser forte, viu? Então isso é gravidade. Por isso que a gente fica em pé aqui. E você já viu o pessoal na Lua? A gravidade é zero. Então até eles usam umas botas pesadas e mesmo assim dá aquele passo e fica quase querendo voar. Por quê? Porque não tem esse puxar para baixo da gravidade. Aí você diz, fulano chutou a bola na Lua, a velocidade, e fulano chutou. Não tem como comparar. Ali a gravidade é zero, aqui a gravidade. Não, são coisas diferentes, então não tem o que comparar aqui. Então a mesma coisa, você não tem como comparar a vida do descrente com a vida do crente. Eles estão andando por caminhos opostos, são dificuldades completamente distintas. Então, para o incrédulo fazer uma coisa, vai ser qualquer coisa, ainda que seja uma coisa moralmente correta, vai ser extremamente mais fácil do que para o crente. O crente em tudo é atribulado. Então, cuidado, porque a gente tem ouvido, muitas acusações à igreja, algumas delas são verdadeiras, mas muitas acusações também não são condizentes. Então,
para nós tudo é difícil. E para o crente, não. As dificuldades que eles enfrentam no mundo são coisas normais, mas nada que seja comparado às nossas dificuldades, né? Porque o caminho que a gente anda é um caminho que nos pressiona de todos os lados, né? Então aqui, voltamos para concluir. Somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Jesus disse que sempre estaria com a gente. O apóstolo João é o último apóstolo vivo. Isso a gente está no final do século I. A igreja está sendo extremamente perseguida. João está na prisão. E ele tem uma visão. É o que seria o início do nosso livro do Apocalipse. E o que ele vê, primeiramente, o Senhor andando no meio de 7 castiçais, ou candelabros de ouro, né? E ele tem na sua mão direita 7 estrelas. Ele não entende aquilo, mas o Senhor explica. Os 7 castiçais eram as 7 igrejas, e as 7 igrejas não fala especificamente de 7 igrejas, mas representando todas as igrejas de todo o mundo, de todas as épocas. O Senhor está sempre andando no nosso meio. Quando é necessário ensinar para os irmãos disciplina, o Senhor diz: olhe, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Vocês não precisarão tomar atitudes sozinhos. Eu estou sempre à disposição para fornecer a vocês sabedoria, força, amor, domínio próprio, tudo que você precisar para fazer aquilo que eu ensinei vocês a fazer. Então, Ele não só nos manda a fazer, Ele está conosco em tudo que fazemos. Mas a presença de Deus exige de nós uma separação do mundo. É mais ou menos assim, irmãos. Se eu olhar muito fixamente para o sol, o que acontece? Você já experimentou quando era criança fazer isso? Não faça que não, viu, criança? Eu acho que quando a gente era menor, a gente da minha geração, eu acho que é mais resistente que as crianças de hoje. Porque quantas vezes, já era para estar cego, irmão. Às vezes quando eu era pequenininho eu fazia isso, me lembrei agora. Ficava olhando para o sol até não enxergar mais nada. Aí achava engraçado, olhava para os outros lugares e não via nada, nem ninguém. Aí passava uma meia hora, voltava a visão. E eu achava que engraçado. Hoje em dia os oftalmologistas que não faça isso de jeito nenhum, você pode ficar cego. Digo, ainda bem que me disseram isso naquela época, porque, né, vai que eu ia ficar cego só de medo disso, né? Então quando a gente olha há muito tempo, a gente não consegue mais discernir. E o nosso relacionamento com Jesus é mais ou menos o oposto. Então, quando a gente passa algum tempo afastado de Cristo, fica mais difícil da gente identificar as coisas como realmente elas são. Eu não sei se vocês eram igual a mim. Eu era uma criança muito medrosa. Então, vocês já viram a sombra dos negócios de noite? Parece que uma cadeira é um monstro, não é? Parece que um abajur é um daqueles bichos querendo te pegar de noite, né? Porque quando a luz se apaga, a nossa imaginação começa a enxergar uma série de coisas que não são aquilo dali, mas a gente imagina que seja, ainda mais se você viu o filme de terror antes de dormir, né? Então, quanto mais a gente se afasta do Senhor Jesus, mais isso vai acontecer. A gente não vai conseguir enxergar as coisas como de fato são. A gente vai ficar com medo como o povo de Golias. Não, é só confiar em Deus e a gente vence Golias. Mais poderoso é o Espírito que está em nós. Mas se a gente estiver afastado de Deus, a gente vai olhar para Golias e ele vai parecer o quê? Vai parecer um prédio de tão grande, né? Então é preciso que a gente tome cuidado. Aqui ele diz: eu habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se isso acontece com você, você é feliz. Você é feliz, você não está feliz, você é. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, serei o seu Deus e vocês são meu povo. Então você vai ser feliz, ainda que não queira. Não quero ser feliz. Aí daqui a pouco você dá uma risadinha de canto de boca. Mas você disse que não queria ser feliz. Não consigo. Você já viu que tem gente que diz assim: rapaz, eu tento ficar bravo com o Kio, mas não consigo. Né? É mais ou menos assim.
Porque o Salmo 23 diz: certamente a bondade e a misericórdia me perseguirão todos. Você já pensou? Não, hoje eu quero que a bondade e a misericórdia me deixem em paz. Eu não aguento mais tanta bondade na minha vida, tanta misericórdia de Deus na minha vida. Ô, irmão, o povo enjoa. O povo do CAC enjoou de carne de primeira. Eu nunca tinha visto isso não, hein? A gente estava lá na igreja e os meninos gostavam de jogar bola. O menino, ó. Tinha gente lá que era mais velho que eu chamava os meninos do CAC. Aí jogando bola, fez amizade lá com o pessoal que trabalhava numa dessas churrascarias, bem chique. Aí disse, ó, toda noite lá sobra vários quilos de carne, porque não pode guardar para outro dia, churrascaria chique, não sei o quê. Vocês aceitam? O quê? Aí começaram, toda noite vinha 2, 3 quilos de maminha, picanha, filé. Teve 2 semanas, não precisou nem tempo não. 2 semanas depois, pastor, os meninos estão reclamando que não aguentam mais carne. Não foi carne de terceira não, irmão, era só carne de primeira. E o povo enjoou de carne de primeira. Eu digo, rapaz, nem Salomão. Porque a gente é assim, irmão, a gente reclama de tudo, até do que está bom. A gente consegue reclamar do que está bom. Não, esse colchão está muito confortável, aí desse jeito eu não acordo. Tem que ter pelo menos um desconfortozinho para eu ter motivo para acordar, senão eu fico 3 dias na cama, mano. Né? Ainda mais se for aqueles colchão que dá choque, né? Tem uns que faz massagem, levanta você, né? Embrulha você para presente, sei lá, cada dia inventa uma coisa. Então aqui, ó, cuidado. Por quê? Porque isso não é felicidade. Felicidade é quando Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Parece que ser povo de Deus hoje é ruim. Por quê? Porque significa que o mundo vai te odiar. Mas, irmãos, quando você sabe que Deus te ama, o ódio do mundo não fica tão feio assim. O amor de Deus transforma tudo, né, em algo maravilhoso. Versículo 17. Por isso retirai-vos do meio deles. Perceba que eu disse isso para vocês em alguns encontros. A obrigação de se retirar do meio do credo é nossa. Ó, pastor, estava fazendo umas coisas, e aí tem uns amigos, um pessoal assim que não é crente, eles nem querem andar mais comigo. Pois é, chegou esse ponto, né? Era para você fazer isso antes. Mas Deus, por amor a você, fez isso, mas não era para ser assim. O certo seria você dizer, ó, eu amo vocês, gosto de vocês, mas eu não posso andar com vocês, porque vocês estão indo para uma direção que não é boa e que eu não quero ir. Eu continuo amando vocês, vou continuar orando por vocês, mas não posso andar com vocês. Essa deveria ser a nossa atitude, mas muitas vezes a gente não tem coragem para fazer isso. Aí a gente fica esperando que Deus afaste essas pessoas da gente, e quando afasta a gente ainda sofre, viu? A vida já estava tão difícil, Deus ainda afasta essa pessoa que gostava tanto de mim, e fala, vamos irmão em Cristo, não, era uma pessoa até candomblé, mas o caruru que fazia era tão bom, fazia um negócio de, como é aquela, cozido, né? Fazia uns cozidos assim maravilhosos, e agora nem isso mais eu tenho. Eu digo, rapaz, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Tá bom. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Separai-vos. Você é crente, quem tem que se separar é você, irmão. É você. Você está buscando o caminho certo. Sabe, eu na minha fase, né, mais jovem, já fui mais jovem, na minha fase mais jovem eu tive alguns amigos de faculdade que eram extremamente estudiosos, o contrário de mim. E essas pessoas, né, hoje em dia está mais na moda ainda. Na época que eu me formei, logo depois da minha formatura, foi anunciado pelo governo assim, uma série de concursos associados à faculdade que eu fiz, que era a Faculdade de Direito, né? Concurso de Polícia Federal, concursos de magistratura, de procuradoria, e vários amigos que eu tinha na faculdade, eles simplesmente sumiram.
Por quê? Porque eles estavam se preparando para o concurso. Então, eles se afastaram mesmo. E quem achou ruim que eles se afastaram, eles nem ligaram. Ô irmão, estou estudando, viu? E não me ligue não, viu? Porque se ligar, não vou. Aniversário, não vou para o aniversário de fulano, não. Não vou para o não vou, estou aqui. Eles sabiam o que queriam. E a gente que é crente? Rapaz, você não viu uma firmeza de separação. Não, eu não ia não, mas será que tem alguma coisa de mal? Será que tem alguma coisa de mal eu quebrar esse meu voto com Deus? Por que você fez todo o voto com Deus? Você já ia quebrar? Não, quando eu fiz o voto eu não queria quebrar. Sim, por que agora? É interessante como quando é as coisas para Deus, parece que para a gente diminui o peso. Deveria aumentar. É para Deus. Então, você vê essas pessoas que fizeram esse tipo de renúncia. Eu podia dar um exemplo a vocês aqui, mas eu sempre dou esse exemplo dos atletas. Então, eles fazem a renúncia. Você acha que esses atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos, você encontrar ele na balada? E ele não deixa de ir para a balada porque é crente. Ele não deixa de ir para a balada porque ele não gosta de balada. Ele gosta de balada. Mas ele não vai. Por quê? Porque a vontade que ele tem de ganhar uma medalha olímpica é maior. E na mente dele, qual é? Quando eu ganhar minha medalha olímpica, a balada vai ser melhor. Olha que cão! Mas eles pensam assim mesmo. Então as pessoas da balada vão me olhar como medalhista olímpico. Então eles abrem mão, eles se separam. E os crentes não tem uma separação. Rapaz, os crentes estão tão fácil. Satanás, eu acho que hoje em dia, Satanás não iria oferecer 30 moedas de prata. Para quê? Se desse uma já está indo. Para que 30? Menos de uma moeda de prata, a pessoa já está abandonando Cristo. Então temos que tomar muito cuidado, irmãos. Se Cristo não é valioso para você, muito provavelmente você nunca o conheceu. Porque quando a gente conhece a Cristo, Ele se torna o nosso tesouro. Então eu vejo como tem sido fácil para determinadas pessoas abandonarem uma vida assim voltada ao Senhor. É fácil para essas pessoas quando elas, como o irmão José falou, quando elas recebem algum tipo de sedução, algum tipo de proposta assim que aparentemente lhes parece agradável. Então é perigosíssimo, irmãos, esse estado. Não toqueis em coisas impuras. Não toque nas coisas impuras. Se eu não me engano, está no livro de Zacarias. Olha que coisa. Olha como a contaminação é muito mais fácil do que a purificação. No livro de Zacarias, se eu não me engano, tem escrito o seguinte: vem cá, se você estiver impuro e alguém tocar em você, ele se torna impuro? Se torna, claro que se torna impuro. E se você estiver santo e alguém tocar em você, ele se torna santo? Não, aí não se torna não. Percebeu? Como é muito? Ageu 2:3, está vendo? 13. Então, 13, né? Está vendo como é mais difícil? Zacarias, eu acho que é aquela parte que ele tira, né? Sim. Da cinza, né? Zacarias 3, do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, Josué. Isso. Mas perfeito. A parte que eu queria era essa mesmo, filho de Ageu. Obrigado, irmão. Isso da gente perceber como é difícil para a gente se purificar. Por isso que a gente tem que levar a sério. Irmão, se você já atingiu esse estado de separação, por que voltar de novo? É como Pedro disse, que coisa assustador. A porca lavada voltando a se revolver no lamaçal. O cão voltando ao vômito. Então assim, como assim retroceder? Como assim voltar atrás? Como assim? Não! Você agora já está vivendo um estado de... Você conseguiu se separar um pouco do mundo. Continue o santo. Santifique-se ainda mais. Mas o que a gente tem percebido hoje é algo assim assustador. Parece que assim, você buscar mais santidade é visto com olhos ruins. Fulano ali quer ser super santo. Ainda não? Não, Farol. Eu às vezes quando vejo que eu estou me santificando demais, eu gosto de me dar uma sujada, sabe? Não sei não como é. Eu não quero ficar assim santo demais.
E tem essa possibilidade, né? Outro dia eu estava conversando com uma filha minha, né? Minha filha está fazendo atividade física, ela está um pouco acima do peso, e ela começou a fazer atividade física, e eu pedi para ela melhorar a alimentação, né? Estamos em oração. E aí, meu pai, isso ela tinha 2 dias de academia. Meu pai, eu não quero ficar com o braço musculoso. Eu digo, minha filha, ainda que você quisesse, iria demorar alguns anos, porque você tem 2 dias de academia. Não se preocupe com isso agora, né? Então, você não deveria se preocupar nos próximos anos em ficar com o braço musculoso. Ninguém fica com o braço musculoso do dia para a noite, né? Então, é mais ou menos assim. Tem gente que diz, é porque, sabe, não quero ficar santo demais. Meu irmão, eu acho que a gente não vai ter tanto tempo aqui na Terra para isso. Se a gente vivesse 1000 anos aqui, a gente não ia se preocupar em ficar santo demais. Pelo contrário, muito pelo contrário, né? Quanto mais a gente busca, há meio que um desespero santo, que a gente percebe que a diferença, a distância ainda é muito grande da pessoa que eu sou para a pessoa que eu devia ser. Então meio que dá um desespero, né? Graças a Deus que a paz do Senhor excede o entendimento e nos ajuda a não enlouquecer. Mas chega a ser assim ridículo a postura de algumas pessoas que não estão buscando santificação, a justificativa delas. É como alguém diz assim, eu mesmo não fico preocupado em todo dia para a igreja. Por quê? Porque a ausência nos cultos é sinal de espiritualidade? Se presença no culto não é sinal de espiritualidade, imagine a ausência. É como uma pessoa que diz assim, eu estou muito mais inteligente depois que eu comecei a não ir para a escola nenhum dia. Você pode ir para as aulas tudo certinho e ainda assim ter dificuldade para assimilar o assunto. Imagine se você nem estudar o assunto, se você nem assistir às aulas. Vou fazer uma prova de física, não assisti nenhuma aula, não toquei no livro. Agora vou me dar bem. É assim. Então, a gente está vivendo num momento que literalmente as pessoas estão querendo botar a igreja de cabeça para baixo. Então, aquilo que seria indício de espiritualidade virou o quê? Virou algo que é visto com olhos maus. Então você encontra uma pessoa na igreja que quer buscar viver uma vida correta. E olha, é exagerado. Não pode nem fazer uma brincadeira. Aí você diz, que brincadeira é? Quando a pessoa começa a dizer a brincadeira, não precisa nem terminar. Porque isso que você está falando, pelo amor de Deus. Você é igual a fulano, é exagerado, né? Não, esse tipo de brincadeira não é para crente, não. Isso daí não é nem brincadeira. Então a gente tem que tomar cuidado, porque existem os absolutos de Deus. Então santidade não é relativa. Santidade é um caminho. É um caminho absoluto, é um caminho palpável. É um caminho objetivo, não tem nenhuma subjetividade aí. Quem é o santo por essência? Jesus. E o que é santidade? Ser o mais conhecido por ele. Ter o pensamento que ele tem, falar como ele fala, sentir como ele sente, desejar as coisas que ele deseja. Isso é ser santo. Mas a gente tem vivido num período onde o evangelho tem ficado o contrário. Parece que para que você seja um evangélico bem sucedido, como disse o irmão, você tem que ser o mais parecido com o mundo que você puder ser. Você imagina isso? Então você não pode ter nenhuma aparência. Olha, eu gosto lá porque o pessoal daquela igreja nem parece que é evangélico. Como é, rapaz? Eles não falam um negócio de crentez, ninguém leva a Bíblia. E tem o que lá? Sei não, falam um monte de coisa, depois pulam, dançam, né? Fazem umas coisas lá que eu também encontro em boate. E aí você se sente, eu me sinto bem, nem parece que são crentes. É porque não são. Porque o risco de você parecer ser crente e não ser é grande. Mas quando você nem parece que é crente, então nem tem risco de você ser. Né? Nem tem risco. Fulano não parece crente, será que é? Não, nem é. O que pode acontecer é o oposto. Você parecer ser e não ser. Mas quando você é crente, você é luz. E o que a luz faz? Ilumina. Alguém acende uma luz e coloca ela escondida? Não, ela fica no alto, ilumina a casa toda. É um cheiro que você esconde cheiro?
Se alguém soltasse, né, um cheiroso aqui, alguém poderia dizer, aqui só tem crente. O crente diria, ô irmão, me perdoe, fui eu. Mas o que ia acontecer? A gente está num ambiente de ar-condicionado, tudo fechado, né? O cheiro ia o quê? O cheiro ia se propagar, né? Vamos pensar em algo. Entrava o irmão Paulinho aqui, todo perfumado, né? Já melhorou. E aí ele ia chegar com um cheiro que ia a sala toda. Por quê? Mas a gente ia ver esse cheiro, mas a gente ia sentir. Então o crente é assim. Você não consegue se esconder muito. Graças a Deus. Aí a pessoa diz, fui para lá, nem parece que é igreja, nem parece que são crentes, me senti tão bem no meio deles. Ô irmão, se alguém falar isso de mim, eu vou para casa chorar, pedir perdão a Deus que eu me desviei. Né? Quando a pessoa diz, seu fanático, radical, maluco, vou te colocar na cadeia. Eu fico até com medo algumas vezes, mas dá uma alegria assim por dentro. Não, é por aí, vamos assim, né? Vamos aqui. Não toqueis nas coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso pai. Você imagina ter um pai que é o criador do universo? Eu estava conversando com o irmão José, acho que foi na sexta, né? Aqui na Bahia, a gente teve um episódio, né, do coronelismo. Nós tivemos talvez um dos últimos coronéis do Brasil aqui na Bahia. O avô desse atual, né, ACM, o avô. Então, a palavra dele mandava praticamente no Estado. Eu já tive a oportunidade, na época, de conhecer pessoas que, uma vez que era parada na Blitz, você sabe quem eu conheço? Sou apadrinhado de fulano de tal. Então pode passar, né? Fulano de tal, pode passar, né? Pessoas da minha geração, né, costumavam, às vezes, diante de alguma Blitz, você sabe que é meu pai? Né? E aí a pessoa se assustava assim, né? Quem é? Rapaz, então pode passar. Hoje em dia não acontece mais assim tanto como acontecia antes, não, né? Mas ainda acontece, não se engane não, viu? Então, por que isso? Porque essas pessoas eram vistas como poderosas. E por serem poderosas, elas eram respeitadas. Ou temidas, como você quiser. Agora você imagina que você é filho de Deus. Tem algo maior do que isso? O perigo é a gente se ensoberbecer. A pessoa chega e diz, você sabe que é meu pai? Bill Gates. Sabe Bill Gates? O inventor da Microsoft, o meu pai criou o universo. Ainda criou Bill Gates. Ainda criou Bill Gates. E vai mandar para o inferno seu pai, você vai te avisar ele, viu? Vá logo lá no seu pai e diga, arrependa-se. Porque senão o pai dele vai pegar você, viu? Então, Deus é o seu pai. Os anjos não podem chamar Deus de pai. Você imagina isso? E a nós foi dado esse privilégio. O próprio Jesus nos ensinou a orar assim: Pai Nosso. Como é que o crente pode se sentir, sabe, assim, rejeitado, insignificante? Não, tem que tomar cuidado para não ficar muito, né? Sim, sou verde. Serei o vosso pai e vocês serão para mim filhos e filhas. Por que isso aqui, irmãos? Porque parece que quando a gente toma essa atitude de se separar, parece que a gente está perdendo. Como o irmão falou, provavelmente você vai ter perdas materiais. Provavelmente você vai ter perdas sentimentais. Pessoas que você tem vínculo emocional vão se afastar de você. Pessoas que você tem um vínculo afetivo vão começar a desejar o mal para você. Então parece em muitas circunstâncias que essa atitude que a gente tem de estar se separando para Deus, de alguma forma, é ruim para a nossa vida. E o que Paulo quer mostrar é, nunca veja assim. Deus é o seu Pai. E o fato de Deus ser o nosso Pai é algo incomparavelmente melhor a qualquer outra coisa. Né? Qualquer sentimento que a gente tem aqui na terra, qualquer acréscimo que a gente possa ter aqui na terra, não chega a 1/1000 disso daqui. Amém. Serei o vosso pai e vocês serão para mim filhos e filhas. Diz o Senhor todo. Você não dá uma vontade de virar pentecostal? Eu fico, quando eu leio essas passagens assim, eu fico querendo dar um pulo assim, porque o Senhor Todo-Poderoso é o seu Pai. Toda vez que você lê na Bíblia,
o Senhor Todo-Poderoso, né? O Senhor dos Exércitos, são expressões a respeito de atributos de Deus, né? Então, quando você vê determinadas expressões na Bíblia, é porque naquela passagem o Senhor quer nos revelar determinadas características dele, que são importantes que a gente saiba naquele contexto. Então, por exemplo, quando Israel estava sendo oprimido pelos inimigos, então parecia que o povo de Israel era fraco, parecia que o povo de Israel seria destruído completamente. Aí Deus vem e diz: eu sou o Senhor dos exércitos. Não somente mando em todos os exércitos humanos, como inclusive no exército celestial está à minha disposição. Eu sou o Senhor de vocês e sou o Senhor dos exércitos. Aqui é a mesma coisa. Quando Deus revela para nós a sua onipotência, Ele quer mostrar para a gente que a gente não tem motivo para ter medo diante das oposições e perseguições que virão inevitavelmente à medida que a gente se santificar. Eu já falei sobre essa frase algumas vezes para os irmãos. Um estudante no seminário perguntou ao pastor, se a gente for mais perseguido, a gente vai ser mais fiel? O pastor disse: não é assim não. Quando a gente for mais fiel, aí a gente vai ser perseguido. Então, Satanás nunca vai perseguir. E tem um livro, né? Não é desses livros assim, vou ler esse livro que vou ter um crescimento espiritual maravilhoso. Não é tanto assim não, mas é um livro assim, para quem gosta de ler, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele era professor de literatura de Oxford, era ateu, querendo mostrar para os amigos deles que Deus não existia, que Jesus não existia. Começou a estudar seriamente a Cristo, o cristianismo, o evangelho, virou mais crente que todos. E escreveu alguns livros, né? E um desses livros, como cristão, como pastor, ele escreveu foi Cartas do Inferno. Ele tem uma escrita que não é uma escrita assim, no sentido dos livros evangélicos, da gente, como é que Paulo fala isso? Paulo falando sobre o amor. Não, o livro dele é como se fosse uma historinha de faz de conta, mas ele pega pontos de vistas bíblicos para nos ensinar por meio de uma história de ficção. Então, nesse livro, ele cria um diálogo entre dois demônios. Um demônio assim mais forte e um demônio mais fraco. E numa parte, né, do livro, o demônio mais fraco assim, ele está com receio porque a pessoa que ele estava responsável por influenciar, né, por influenciar para o mal, estava agora frequentando a igreja. E ele estava com medo de perder aquela pessoa. Aí o demônio mais, né, experiente disse: não fique com tanto receio assim, porque a maioria dos púlpitos são nossos. Muito provavelmente o pastor dessa igreja está do nosso lado. Você imagina isso? Ele escreveu esse livro há séculos atrás. E ele está tão atual, irmãos, para o nosso cenário aqui no Brasil, hein? Quando uma pessoa disse: comecei a frequentar a Universal. Como assim? Sou evangélico igual a você, igual a mim, não. Então, cuidado, porque é isso que a gente tem visto. Parece que essas pessoas é que estão se dando bem. Porque muitas vezes tem gente que está aqui sofrendo há anos e vai sofrer ainda mais anos. Aí chega uma pessoa nessa denominação, nesse tipo de igreja, passa 2, 3 meses, começa a alcançar uma série de bênçãos. As coisas aparentemente começam a melhorar. Fala: rapaz, como assim, Deus? Mas você espera de Cristo somente nessa vida? Você já viu a parábola ou a passagem do rico e Lázaro? Você quer as consolações em vida ou você quer guardar o seu tesouro no céu? Eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você já quer começar gastando aqui? Então, cuidado, irmãos. Versículo 1 do capítulo 7, a gente vai concluir aqui. Amém? Depois a gente tem um intervalozinho de 20 minutos. Retornamos. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Deixa eu chegar perto de um feriado que vocês vão ver. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Olhe, tendo, pois, ó amados, tais promessas. Porque parece que as pessoas estão desejando mal, né? Então uma pessoa chega e diz: pastor, o senhor não sabe, eu estou agora com uma oportunidade, eu vou fazer um negócio, eu vou começar a ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que eu vou ter a oportunidade de ajudar milhares de pessoas.
Aí o pastor diz: está repreendido em nome de Jesus. Que pastor faz isso? Eu. Mas pastor, o senhor não quer que eu ganhe muito dinheiro? Eu falei: não. Principalmente dessa forma que você está falando. Calma. Que circunstância é essa? Quando você vê, muitas vezes é algo ilícito, que a pessoa nem se atentou para a ilicitude e já foi chamando de bênção. Então não, nem todo acréscimo material é bênção. Assim como nem toda perda é maldição. Então cuidado. Por isso Paulo diz: nós temos promessas muito melhores. Você quer uma promessa melhor do que essa segurança? Olha, você é crente? Sou. De verdade? Sou. Então tudo que você ganhar vai ser para o seu bem. E tudo que você perder vai ser para o seu bem. Porque tudo vai cooperar. Isso que é promessa de verdade, né? Isso que é melhor que você se aleluia, né? Você fica aleluiado com um negócio desse. Porque então quer dizer que se eu ganhar é de Deus, se eu perder é de Deus. Normalmente você vai perder, viu? Não fique muito assim na esperança de ganho, não. O normal mais é perder, viu? Até você ganha para perder depois. Mas fique feliz, porque tudo vai cooperar para o quê? Para o bem. Tudo vai cooperar. Isso que é promessa, irmão. A pessoa promete que você vai ter mais 10 anos de vida se tomar tal medicamento e comer, sei lá, né? Vou comer cereal no café da manhã. Deus vai me dizer: se você viver, vai ser bom. Se você morrer, vai ser melhor ainda. Isso que é promessa. Então, se alguém me promete que eu vou viver mais 10, 15 anos aqui, sim, 10, 15 anos até bom, mas 10, 15 anos depois eu vou morrer, não vai, eu vou morrer. Então quer dizer que se eu viver é bom, e se eu morrer é melhor ainda. Isso é que é promessa. Por isso que Paulo vai dizer: tendo, pois, amados, tais promessas, essas são. Porque mais adiante a gente vai ver, não hoje, porque eu sei que os irmãos têm que voltar para casa até meia-noite. Mas os falsos mestres, eles vão usar o quê? De falsas promessas. Então, olha, eu vou te ensinar aqui a ter um casamento blindado. Eu vou saber o que é isso. Para mim, irmãos, carro blindado, eu sei o que é. Bota-se, né, uma espécie de ferro, né? Nos vidros botam um vidro bem grosso, que é para determinados tipos de bala não entrarem no carro. Casamento blindado, não imagina, mas tem um livro que o pessoal diz que é, né? Evangélico. Então, imagine que casamento blindado seria um casamento à prova de balas. Um casamento que você vai ter a receita para tudo dar certo no casamento. Sua mulher nunca vai discutir com você, você nunca vai discutir com ela, ela nunca vai acordar com a cara desse tamanho, você não vai ter meleca no nariz, você não vai acordar de mau hálito, tudo maravilhoso, casamento à prova de balas. São essas promessas que os falsos mestres fazem, que as pessoas acreditam. Paulo diz: não, nós temos outras que são infinitamente melhores e são verdadeiras, porque essas que eles estão te dizendo nem verdadeiras são. É como na época, antigamente tinham os chamados elixir. Elixir eram os compostos que as pessoas vendiam, que diziam que melhorava tudo. Você já viu? Ainda tem umas coisas que vem: tome óleo de não sei o que, isso vai diminuir sua pressão, isso vai melhorar, vai fazer nascer cabelo, vai fazer cair cabelo, vai fazer o osso ficar assim. Aí vai: rapaz, quer dizer, se eu tomar uma pílula dessa, o corpo todo vai melhorar. Rapaz, ninguém me disse isso antes. E o povo acredita. Há um tempo atrás eu vi algo parecido num desses programas, QVP, não sei o que. Tinha um desses nesse programa, que estava lá um desses homens que faz a propaganda, dizendo: tome esse não sei o que, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, vai melhorar. Eu digo: rapaz, então não precisa, né? Hospital vai ficar zerado. Os médicos, meu filho, não vão ter mais o que fazer, porque vai tomar aquela pílula ali, ó, vive 100 anos. Você acredita que o pessoal acredita? Olha, uma vez, uma pessoa que eu conheço chegou em casa com uma cartelinha assim, de adesivo, que custou o olho da cara, que diz que se colasse aquele adesivo esmagrecia. Haja adesivo, viu? E nada de emagrecimento. Olha, diminui o apetite, melhora a pele, não sei o que. Eu digo: como é isso? Vai botar um adesivo aqui como que uma mágica.
vai fazer tudo isso. Pois é, diz que esse adesivo veio da China, podia ser alienígena. Não acredite que não é assim. Não, você não sabe das coisas. Pois é, quem é que estava certo? Quem não sabe das coisas. Porque, meu irmão, quando alguém te oferecer algo que é fácil demais, que é tranquilo demais, aí até o ímpio desconfia. O ímpio que é mais prudente desconfia. Aí você vê os crentes, meu Deus. Se alguém disser amém no final da frase, eles estão quase chorando. Pô, você está prestando atenção que a pessoa diz, não, mas ele disse amém no final, você viu? Sim, mas e antes do amém? Não, nem prestei atenção. Não falou amém? Amém tá amém, amém quer dizer que é de Deus. Por isso a gente tem que ser sóbrio e vigiar. O diabo, que é o nosso adversário, vive ao derredor, irmãos. Então cuidado. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, o que a gente deve fazer? Uma vez que as promessas de Deus são maravilhosas, são dignas de toda a nossa confiança, nós deveríamos nos purificar de toda impureza. Essa é a atitude do cristão. Viver uma vida cada vez mais santa, não menos. Eu fico observando como algumas pessoas, no decorrer desses 15 anos, vocês já viram tanto quanto eu, pessoas que se sentiram, meio que desculpáveis, justificadas em retroceder em muitos aspectos da sua vida cristã, porque já tinham feito outras coisas, É como se fosse assim, eu trabalhei 2, 3 anos para o Senhor, estou precisando de um ano sabático, estou precisando de um ano assim de férias do cristianismo, para ver se minha cabeça volta para o lugar. Então quer dizer que 3 anos que você passou com o Senhor foram tão ruins na sua vida que você quer férias? Como é que a gente pode desejar se afastar de algo que a gente supostamente ama? Você está vendo que não tem congruência, não tem harmonia essa frase, mas as pessoas dizem, não, eu preciso me afastar um pouco. Mas você não diz que ama? Como você vai se afastar de quem você ama? Então, por quê? Porque não tem amor verdadeiro aí, Então, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Tem impureza do espírito? Claro que tem, irmãos. Imagine, avareza é uma pureza da carne ou do espírito? Do espírito. A pessoa pode ser a mais avarenta do mundo, está sentada do seu lado e muitas vezes você nem perceber. Você vai perceber depois de ficar algum tempo do lado, conversar um pouco, mas muitas vezes você não percebe. Então, existem determinadas atitudes que a gente tem e que elas não são evidenciadas facilmente. Porque nós somos bons em esconder o mal. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso é tão importante desenvolvermos o hábito de nos examinar constantemente. De nos examinar. Por exemplo, a gente estava falando aqui de uma pessoa que estava doente. É por isso que muitos médicos, quem tem condição, depois de uma determinada idade, os médicos sempre aconselham fazer check-up anual. Porque existem doenças silenciosas. Que as pessoas, teve inclusive, mas eu acho que foi uma parlamentar que morreu esse final de semana com um nódulo no pâncreas. E ela descobriu esse nódulo porque estava tentando engravidar. Ou seja, ela nem ia descobrir. E o nódulo já estava tão avançado que descobriu, pouco depois morreu. Então, eu conheço uma pessoa do meu passado, quando eu era bem mais jovem, conheci essa pessoa. Ela descobriu que tinha leucemia com 35 anos. 30 dias depois da primeira quimioterapia, ela morreu. E ela foi para São Paulo, família com condição, o melhor hospital do Brasil, tudo que você imaginar, melhor do melhor, não adianta. Na primeira quimio morreu. Então, muitas vezes, se tivesse feito exames às vezes simples, de sangue, ver alteração em determinadas taxas, não tem alguma coisa que não está batendo bem aqui, vamos fazer outros exames mais apurados. Então, a pessoa, às vezes, que demora de se examinar, quando às vezes vê uma doença, já está avançada. Não sei se os irmãos se recordam, mas todo ano eles têm a campanha do câncer de mama e a campanha do câncer de próstata.
Porque são até hoje os dois tipos de câncer que mais matam, tanto para a mulher, o câncer de mama, e o câncer de próstata para homem. Por quê? Porque as pessoas costumam não se examinar. E aí, às vezes, vai descobrir e já está avançado. E esse tipo de câncer, quando você descobre mais cedo, a chance de você ser curado é muito grande. Então, imagine que no corpo físico é assim, no espiritual muito mais. Então, a gente pode se afastar do Senhor e só ver lá na frente. Você imagina a realidade da igreja de Laodiceia? Não é que elas tinham se afastado do Senhor, não. O Senhor tinha saído da igreja. E eles nem tinham percebido. Você imagina isso? O Senhor não estava mais no meio deles. E eles não perceberam a ausência de Cristo. É por isso que um desses pastores antigos, chamado A.W. Tozer, ele tem uma frase, ele viveu no século passado, ele tem uma frase que ele diz, eu creio que ele viveu nos Estados Unidos, no século passado, ele diz, olha, se o Espírito Santo se ausentasse da maioria das igrejas hoje, ninguém perceberia. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a maioria das igrejas tomam as suas decisões de forma meramente humana. A igreja tem que ser perto do ponto de ônibus. Tem que ser assim, tem que ser... Parecendo que você está abrindo um ponto comercial. Parecendo que os frequentadores não serão irmãos em Cristo, serão clientes em potencial. Como é que se propaga o Evangelho? Como o marqueteiro propaga um produto. É assim que as pessoas fazem nas igrejas. Quer o Espírito Santo para quê? Não precisa. Por que as igrejas crescem, como o irmão falou aqui? Usam estratégias de marketing. A Coca-Cola cresceu usando o quê? Marketing. A McDonald's cresceu usando o quê? Marketing. Todas essas marcas que crescem usam de quê? Marketing. Propaganda. As falsas igrejas crescem como? Com falsas propagandas. Os falsos mestres na época de Paulo eram assim também. O modus operandi era muito parecido com o que é hoje, né? As ferramentas que eram diferentes. Hoje você tem internet, outdoor, televisão. Na época de Paulo não tinha isso, né? Então tinha praça pública, né? Tinha o fato de você conhecer pessoas poderosas que pudessem te apresentar, né? Mas ainda era da mesma ideia, né? Usando de elementos humanos para atrair o máximo de pessoas para seguir a você e não seguir a Cristo. Por isso que em 1 João é dito a respeito dos falsos profetas, eles falam o que o mundo quer ouvir, por isso o mundo ouve a eles. É por isso que a gente, como eu falei aqui, a primeira dama, ela gosta de ouvir pastores. Eu tenho até receio que elas gostam de ouvir. Quais são esses pastores? Né? Então aqui ele diz, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. A santidade pode ser aperfeiçoada? Deve. O santo santifique-se mais ainda, mostrando que a santidade na vida do cristão é sempre progressiva. Nós estamos buscando uma santidade cada vez maior, não menor. Eu acho interessante porque muitas vezes eu vi na igreja pessoas que num primeiro momento eram extremamente zelosas. Passou o tempo, foram diminuindo o zelo. Mas como assim? Tinha que ser o contrário. Se você está ficando mais crente, você deveria ser mais zeloso com as coisas de Deus, não menos. Aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Por isso eu digo para vocês, irmãos, nós como cristãos precisamos saber que o inferno é real. O inferno é praticamente uma pregação indesejável para os púlpitos de hoje. E as pessoas não querem ouvir sobre a realidade do inferno. Isso as entristece. Nem para dizer que as preocupa, não, elas não ficam preocupadas, elas ficam tristes. Então assim, não vamos entristecer as pessoas, não vamos falar disso. Mas o inferno é real e a maioria dos evangélicos está indo para lá. É por isso que a gente não pode, né? Por que a gente não vai temer o mundo? É porque o nosso temor por Deus é maior. Então, nós temos um temor reverente pelo Senhor. E por isso, nenhuma das ameaças do mundo
irá de fato nos fazer retroceder. Essas histórias, elas sempre me comovem, e o Espírito Santo de Deus sempre me relembra em momentos decisivos assim da minha caminhada. Eu me lembro de uma história, eu vi num livro, depois eu vi um pastor pregando sobre isso. Um menino num país, eu não sei se esse país era um país da América Latina ou se era da Ásia, da África, foge a memória, mas era um jovem, um menino, não era adulto, da idade mais novo que Heleninha, um pouco mais velho que Estelinha, acho que tinha 12 anos, e ele tinha acabado pouco tempo de se converter a Cristo, e ele estava super fervoroso com Cristo, com 12 anos. E nesse país, né, isso era algo assim, visto com péssimos olhos. E então disseram que iam matar ele, e colocaram uma arma na barriga dele. Olha, a gente vai matar você se você continuar falando de Jesus. E ele disse: olha, eu tenho muito medo de morrer, de tomar um tiro de vocês, não quero, mas eu não posso negar Jesus. E ele tomou 7 tiros na barriga e morreu. Então, tem histórias e mais histórias como essa que muitas vezes a gente não vai ouvir, a gente vai ver quando a gente chegar no céu. Então, é verdade, irmãos, o mundo vai tentar nos atemorizar. Eu, particularmente, tenho passado por situações que os irmãos todos sabem, e muitas dessas situações, elas são por conta da minha postura cristã. Os valores que nós aqui entendemos como corretos, hoje em dia são vistos como algo extremamente errado pela maioria da sociedade. Então, não posso mais dizer determinadas coisas que a Bíblia manda, porque senão as pessoas podem me ameaçar, me prender. Então eu vou ser preso, porque eu acredito nisso. Eu vivo dessa forma, não posso retroceder. Você quer ser preso? Eu não, eu gosto de ser livre. Viu? Mas eu não vou negar o Senhor Jesus, não posso retroceder. Então é preciso que a gente entenda. Essas perseguições que a gente via em livros, em histórias, em filmes, já chegou até a gente. Talvez de forma não tão violenta, mas assim, se você olhar um pouco para o cenário do nosso país, já temos há algum tempo a criminalização de valores cristãos. Determinadas atitudes que os crentes têm que ter, hoje são vistas como crime por muitas pessoas, inclusive por interpretações equivocadas de algumas leis, porque teoricamente o nosso país protegeria o exercício da nossa fé, teoricamente, está na Constituição isso, né? Mas leis são feitas todos os dias de forma a imprensar o exercício da fé do verdadeiro cristão. E a gente tem que estar preparado, porque isso não vai melhorar, só vai piorar. Então, que o Senhor nos dê essa confiança, irmãos, inabalável. E não somente essa confiança, mas essa gratidão de ter a oportunidade de demonstrar o nosso amor com Cristo por meio de algum sofrimento ou perseguição. Não é maravilhoso, irmãos, quando você consegue passar por determinadas provações que você acha que nunca conseguiria? É tão bom. E a Bíblia já tinha dito isso, que quando a gente passa pela provação, aquilo é muito bom. Antes a gente fica meio com medo, acha que vai doer demais, e depois, é como a criança que não queria tomar vacina, depois que toma a vacina, nem chorei. É igual minhas filhas, quando elas eram menores, eu levava para fazer exame de sangue. Aí elas faziam o exame de sangue com aquela agulhinha pequenininha de grego, né? E tinha, acho que mamazinha lelê, ela sempre tinha uma veia bem fininha para achar, era horrível. Aí depois que elas tiravam o exame de sangue, aí, lá onde a gente levava, botava um negócio de um curativo que tinha uns desenhozinhos, e depois dava um cartão de não sei quem valente. Ó, meu pai! Nem chorei. Letícia chorou, viu? Não chorei, não, nem um pouquinho. Mas antes estava todo mundo com medo, né? Então é bom, irmãos, a gente passar pela prova. Então não fuja da prova. Peça a Deus força. Não fuja não. Porque você não vai perder. Nós somos mais do que vencedores.
A gente só perde se a gente fugir. Mas se a gente for para a luta, o Senhor luta com a gente. É impossível perder quando a gente está do lado de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite tão agradável, pela Tua presença maravilhosa, Senhor, nos motivando, nos inspirando, nos alegrando, Senhor. Acompanha-nos, Senhor. Que aonde nós estejamos, o Senhor esteja conosco. E mais ainda, Senhor, que o Senhor esteja sempre dentro de nós, nos inspirando, Senhor, a fazer tudo para a Tua glória, pois sabemos que inevitavelmente isso redundará para nós em alegria indizível. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, sendo cheios do Teu Santo Espírito, e que esse encher, Senhor, seja usado por Ti na propagação do Teu reino. Oramos pelos nossos irmãos, oramos por aqueles que estão passando por algum tipo de dor e sofrimento, Senhor, para que seja uma dor e um sofrimento segundo Deus, que opere arrependimento para a salvação. E oro também, Senhor, para que jamais venhamos a endurecer o nosso coração, mas que continuemos a fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Leva-nos em paz e que a Tua paz, Senhor, esteja sempre diante de nós. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Rapaz, ó, você bate e ninguém se move.